Olá, boa tarde. Me ouvem? Ouvir, Lucas? Acho que estás mute. Oi, me Oh, ouve? sim, estou a ouvir. Ok. Boa, boa, acho que está a passar. Hum, Prontos, vamos só aguardar um bocadinho, pessoal. Já estou a ver que tem aqui pessoal a entrar, vamos só dar mais uns minutinhos, só para deixar o pessoal entrar e damos então início à sessão. Olá, boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos. Vamos só Olá, dar boa tarde. mais 2 minutinhos, se calhar. Já agora também ligar a câmera. Já estamos nós. A gente vai aguardar mais uns 2 minutinhos e já iniciamos, tá? Bem, se calhar estamos no início, Lucas. Vamos. Se calhar começámos, aqui na parte de início, também começámos logo com a parte mais interessante, começámos com a introdução e o pessoal vai entrando. Mas, ora bem, olá a todos, sejam muito bem-vindos então aqui a mais uma sessão aqui da comunidade. E então, pronto, o objetivo desta sessão é trazermos um bocadinho da parte agora, o que está muito no hype, o que está muito na trend, que é a Agentic AI, e vamos dar aqui uma introdução inicialmente e depois vamos ver assim uma live demo para terem também noção como é que podemos então criar assim um AI agent do zero. Mas antes de tudo, só queria estar aqui mencionar dois tópicos. Um deles é que atualmente está a ser lançado o Agentic Automation Professional Report. Portanto, é um report que o IPAD cria todos os anos, que é para obter mais insights acerca do estado atual da indústria. E, portanto, é de muito valor e se conseguirem então preencher este report, vai ser muito bom para então, todos recolherem mais informação então, da nossa indústria e também
depois no final a deadline é em 12 de outubro, portanto tem que preencher, se quiserem preencher até 12 de outubro estes reportes, e assim que o preencham, depois no final, depois de ter dados todos consolidados, recebem no vosso e-mail, portanto, quais foram as conclusões tiradas deste report. Portanto, é só dar aqui um scan ao QR Code e depois podem preencher. E depois outra coisa também que queríamos mencionar é que agora está a correr foi lançado um hackathon da WePath, que consiste então em criar um AI agent, mas coded, portanto, podem usar, por exemplo, o LangChain usando em conjunto com a SDK da WePath para criar um AI agent, e depois isto vai ter um júri, e depois os melhores, portanto, os que tiverem melhor avaliação, os melhores agentes, podem receber prémios até $10.000. Portanto, é sempre muito bom. E caso queiram se inscrever também neste evento, que tem que submeter, portanto, a vossa demo, a vossa ideia da gente até dia 24 de outubro, e, portanto, ainda tem mais ou menos 3 semaninhas. Caso queiram participar, portanto, podem se juntar, e é só dar aqui um scan ao QR Code, ou irem também ao fórum da WePath e conseguem lá, pronto, já obter todos os detalhes acerca desta iniciativa. Pronto, agora, assim, começando aqui a dar uma introdução muito breve a nós. Então, começando por mim, eu sou o Marcelo, trabalho na área de automação há cerca de 6 anos, e atualmente estou a trabalhar como freelancer, mais na parte de desenvolvimento, consultoria e também da formação. E sim, assim, muito brevemente, se calhar alguns já me conhecem, mas assim, vou-nos apresentar assim mais de forma breve, para também termos mais tempo para o evento. Vou deixar aqui também o Lucas apresentar-se. Olá a todos, muito boa tarde, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas, sou Senior Automation Developer, já trabalho com automação de processos desde 2015, já fazem 10 anos nessa área. Maioritariamente com UiPath, tá? Então, já sou velho de casa aí, vamos dizer assim, não é? Já és veterano. Tô ficando velho, cara. Estamos todos. Para todos lá vamos. Muito bem, Lucas. E pronto, assim aqui da agenda aqui do evento. Pronto, vamos começar com uma breve introdução à Agentic AI, que aqui o Lucas vai dar. Aqui uma introdução, só para estarmos todos assim mais alinhados do conceito. E depois vamos ter uma live demo, onde vamos criar pronto, um agente do zero. E depois vamos ter tempo também para perguntas e respostas, para respondermos todas as vossas perguntas. A ideia aqui é a gente entrar muito na parte prática, tá? A gente vai fazer essa parte da introdução aqui muito rápido mesmo para quem nunca ouviu falar, tá? Mas a ideia é a gente mostrar de forma prática aqui como utilizar as novas features da UiPath voltado para a parte de Agentic AI, né? Que é o que está em alta no mercado hoje em dia. Eu acho que é o futuro, já está sendo, né? Não é o futuro, já é o presente, na verdade, que é a parte de agentes autônomos, né? Aí, se já quiser passar, Marcelo, o slide pode passar. Ok, aqui mostrando, provavelmente, vocês já devem ter visto essa figura aqui, né? Quem não viu, muito provavelmente vai ver no futuro diversas vezes, que é a evolução que a automação, né, vem tomado desde quando começou lá atrás com o RPA, né? A partir do RPA, lá em 2018, quando começou a se consolidar mesmo, né, quando começou a realmente criar forma, criar corpo, né, ele veio muito baseado na automação de dados estruturados, né, na automação de tarefas repetitivas, na automação, né, daquilo que não fazia sentido um humano ficar fazendo ali na frente do computador, né? Então, a ideia do RPA veio para tirar a tarefa chata e repetitiva do ser humano, né? Libertando ele ali para fazer algo que era mais voltado para criatividade, mais voltado para análise e tomada de decisão, né? E aí o que ficava de lado? Ficava de lado aqueles processos que tinham dados não estruturados, né? Que era necessário algum tipo
de melhoria do processo mesmo, né? É necessário realmente investir horas ali para conseguir estruturar aquele processo primeiro para depois poder receber uma automação, né? E aí no IPA ali ele acaba por mudar um pouco essa forma, né? Já entra a integração com inteligência artificial que ajuda nessa parte de dados não estruturados, né? Ajuda ali a conseguir tratar, conseguir interpretar, conseguir facilitar a automação dos dados ali não estruturados que antes o RPA não conseguia fazer, né? Muitos tentavam e era sempre, né, era sempre muito complexo, acabava por, né, realmente criar frustração, né? E a partir do IPA ali, ó, a gente acabou unindo, né, a inteligência artificial, né, para conseguir ajudar a gente ali com essa, com esses processos que antes o RPA não dava conta, né? E agora a gente está chegando num passo mais adiante ainda, que é o APA, né, que já é a parte de agente que é AI, né, que é o IPA melhorado, vamos dizer assim, né, porque ele é voltado para a parte de automação realmente autônoma, né, vamos dizer assim. Sempre quando a gente pega um agente IA, né, e a gente vai entrar a fundo depois, aqui de forma prática, né, como funciona. Sempre quando a gente fala de agente IA, a gente fala de como se fosse uma pessoa ali tomando decisão, uma pessoa que entende, uma pessoa que consegue interpretar, né, e consegue retornar aquilo que foi, né, o objetivo passado, tá? Então, quando a gente fala de APA, a gente já vê uma evolução. Se a gente comparar ainda RPA com APA, o salto é gigantesco, né? Não tem nem comparação aí o que a gente está vivendo agora nesse momento, que é a parte dos agentes AIs. Okay? Pode passar, Marcelo. Uhum. Aqui algumas das características do AI Agent, tá? A maioria de vocês já devem saber também, autonomia, né? Então, ele tem a autonomia, ele age de forma independente, né? Com quase nenhuma intervenção ali humana, tá? Então, ele consegue receber aquele dado, ele consegue interpretar, ele consegue ler, ele consegue processar aquilo e consegue retornar, né, de acordo com o objetivo que foi passado por ele, tá? A parte de proatividade ele consegue antecipar, né? Ele consegue tomar iniciativa conforme aquele objetivo que foi dado, né? Aqui eu vou estar sempre repetindo a palavra objetivo, que é muito importante ali quando a gente fala de agente, né? O Marcelo vai entrar muito nessa parte, mas a gente definir o que ele vai fazer. Não adianta nada a gente pegar um agente ali, colocar e falar, olha, faz tudo, toma aqui uma tabela, toma aqui esses dados e é isso, dá o resultado para mim. Não, a gente precisa tratar, né? A gente precisa mostrar para esse agente o que ele tem que fazer, né? Como que ele deve interpretar, como que ele deve agir. Não é simplesmente jogar o dado lá, ele não vai fazer milagre também, né? Então essa parte da proatividade aí entra, né? De se antecipar à necessidade daquele objetivo que foi passado para ele, tá? Para o agente. E o 3 ali, a versatilidade, né? Ele consegue evoluir, né? E aprender, vamos dizer assim, né? Ele é diferente da parte de machine learning, tá? Não é a mesma coisa. O aprender ali é realmente conseguir interpretar e conseguir agir de forma autônoma ali para, né, recuperar, para conseguir resolver aquele problema, aquela nova situação, tá? Claro, de novo, a gente precisa passar isso para ele, a gente precisa ensinar como é que faz, né? Inicialmente ali, quais são os objetivos, ele não vai sair fazendo tudo, né? Eu falo que é como se fosse uma pessoa no trabalho novo, né? Você não vai colocar a pessoa ali, ela não vai sair desenvolvendo, fazendo um monte de coisa ali que ela nunca nem viu, né? Então é necessário a gente definir o objetivo, definir quais, o que ela vai fazer, o que ela vai acessar, como que ela vai fazer, né? E ali, com o tempo, a pessoa vai aprendendo e vai fazendo cada vez melhor aquele trabalho, tá? Com a gente, funciona praticamente da mesma forma, tá? Aí Exatamente. aqui, se alguém tiver alguma dúvida, tá? Manda no chat, ergue a Uhum. mão. Aqui eu acho que é mais pra gente realmente discutir, tá? Não gosto de nada muito formal, nem monólogo, tá? Então, se tiverem alguma ideia, alguma curiosidade, algo assim, principalmente voltada para a parte
UiPath aqui, né, que é o nosso foco. Fiquem à vontade, tá? Se não quiserem falar, manda no chat aqui que eu vou repassando para o Marcelo também, a gente vai conversando, trocando ideia, tá? Isso mesmo, Beleza. muito Aqui bem. é isso, Marcelo. Ora bem, vamos então aqui para a parte da live demo. Portanto, vou começar assim, vou falar um overview qual é então o objetivo. Inicialmente, o objetivo era diferente, só para vos mostrar o objetivo desta sessão, aqui só para mostrar aqui, representar de forma gráfica, era criar um agente que agisse como um agente de suporte nível 1 da IT, e íamos usar uma arquitetura de multi-agent, portanto, íamos ter um agente responsável, portanto, o input poderia vir de um e-mail ou de um ticket, isto é só aqui para o exemplo, e depois ele podia partir então um agente para interpretar o pedido e partir o pedido em pequenas tarefas. Portanto, no mesmo pedido podíamos ter duas tarefas distintas e ele fazia esse pedido, e depois um que ia identificar qual era a tool correta a usar para executar essas mesmas tarefas. E podemos aqui ver só o exemplo, podia ser criar um ticket no Zendesk, arrancar um processo da UiPath, fazer alguma interação com o Gira, e depois, pontos dentro das tools temos as actions, que são possíveis de realizar com essas mesmas tools. Nós, nos agentes, podemos basicamente resumi-los, portanto, temos o agente tem tools, que são basicamente as ferramentas que ele pode usar para executar determinada tarefa. Depois podemos ter a chamada knowledge base, que no UiPath é o context grounding, que basicamente é basicamente informação relacionada, portanto, imaginando no contexto de negócio, informação de negócio relevante para o agent e executar as suas tarefas de acordo com as guidelines do negócio. Por exemplo, em determinado caso, deve, por exemplo, assignar o ticket à equipa X. Ou, quando tem este pedido, deve fazer um escalonamento. Portanto, é basicamente uma knowledge base que ele pode usar para termos predições por parte do AI Agent, do LLM, mais accurate, mais precisas e em relação com o contexto do negócio. E depois temos a parte de escalação, que é, portanto, quando o agent, podemos ter a parte do escalation, que é quando o agent precisa de um approval para determinada tarefa, para executar determinada ação, ou quando, por exemplo, não é capaz de resolver determinado pedido, pode escalar. Então podemos ter vários tipos de diferentes escalations, podemos ter uma para assignar o ticket para uma equipa diferente, ou uma escalação só para pedir um approval. E sim, assim, de uma forma muito sucinta, muito prática, muito resumida, é esta a estrutura de um AI Agent. Nós o que vamos criar vai ser um agent que vai basicamente receber pedidos e vai direcionar o pedido para a equipa correta. E nós com isso vamos usar diferentes tecnologias da UiPath, como Context Grounding e o Apps, e vamos ver isso então acontecer. Portanto, para começar, nós vamos criar o agente, e o agente, portanto, atualmente são criados no Studio Web, é através do Studio Web que podemos criar os agentes. Antigamente não, há uns meses atrás, era no chamado Agent Builder, mas essa ferramenta foi descontinuada e basicamente o desenvolvimento de AI Agents foi integrada dentro do Studio Web. Portanto, para criar um AI Agent, vamos ao Studio Web e vamos então aqui a clicar, podemos ver que temos diferentes tipos de projetos. Vamos criar Agentic Process, que engloba já o Maestro, que também é uma outra ferramenta que está aqui relacionada com o Agentic AI da UiPath. No entanto, esse vai ficar para outra sessão. E aqui então podemos ver aqui, podemos criar então um agent. Portanto, aqui se clicarmos em agent, é criada uma solução. E pronto, dentro da solução podemos ter agentes, podemos ter workflows de RPA, podemos ter API workflows, entre outros. Portanto, quando nós vamos criar um agent, podemos definir, portanto, qual é o agent, que tipo de agent é, se é um agente autónomo, conversacional. Portanto, isto aqui é muito recente, que é basicamente é como se fosse um assistant com o qual podemos ter um chat e ter um diálogo
como um assistente. E depois aqui também versão coded, portanto importar um coded agent aqui para a UiPath. Portanto, neste caso vamos criar um agente autónomo e para um agente autónomo nós podemos ter já uma ajuda do autopilot. Se nós escrevemos o agente, o autopilot vai já tentar criar uma estrutura, um ponto de partida para nos ajudar já com as partes iniciais, como definir o system prompt, o user prompt, os argumentos, entre outros. Neste caso, vamos começar com o start fresh, vamos começar com o zero, que é para nós abordarmos, portanto, cada etapa. Portanto, aqui podemos então ver aqui qual é a tela, digamos, o ecrã da criação do agente. Temos quatro secções, que é o General, que é onde nós definimos o System Prompt, que é onde nós damos basicamente as instruções ao agente, como ele deve agir, quais os passos a tomar, qual é a role dele, entre outros. Depois que é o User Prompt, que é basicamente onde nós passamos o input para o agente, basicamente o que é que ele tem que processar, por exemplo, o request. Temos as tools, portanto, as tools que a gente pode usar para fazer a sua função. O context, portanto, aqui é o context grounding, portanto, podemos adicionar indexes do context grounding que tem basicamente base de conhecimentos que são úteis para o agente executar as suas tarefas. E depois aqui escalations é a parte então em que quando nós temos determinados casos em que é preciso escalar então o caso para um humano. Portanto, isto acaba por ser um human in the loop, também como nós conhecemos, que é então quando temos um humano no centro da operação para então ver o caso e dar então qual é a ação que o agente deve tomar. Portanto, então aqui, para começar no System Prompt, vamos definir então qual é o role do agente. Portanto, eu aqui vou só copiar aqui o System Prompt, já tenho aqui escrito, e se eu escrevesse letra a letra, nunca mais saía daqui. E vou só assim dar um overview deste prompt. Portanto, inicialmente definimos qual é a role do agente, portanto, o que é que ele é. Definimos quais são as suas tarefas principais, portanto, o step by step de como ele deve executar a sua função. Portanto, inicialmente ele vai receber um request do utilizador e ele tem que identificar qual é o problema que o utilizador está a enfrentar. Por exemplo, não está com a VM em baixo, a VM de desenvolvimento, a máquina virtual, ou não consegue fazer login numa aplicação da empresa. E depois, temos aqui só um step que é, caso o agente encontre a tool necessária para cumprir esse pedido, por exemplo, vamos só aqui imaginar o restart de uma VM, uma máquina virtual, ele pode fazer essa ação. Se não, vai ter que identificar qual é o grupo de suporte da empresa que está responsável por este tipo de situações, por exemplo, problemas com o Outlook é uma equipa, problemas com o SAP é outra equipa, portanto, identificar qual é a equipa e depois, então, criar um issue no Jira. Portanto, nós temos aqui só um projeto no Jira em que ele vai criar o issue para essa mesma equipa. Isto tudo, assim, mais de forma simulada. E depois... Aqui, Marcelo, só uma questão, tá? Aqui, o ideal é que a gente já tenha as bases auxiliares ali, a parte de knowledge base, vamos dizer assim, já prontas, né? Ou já pelo menos definidas, né? Para a gente poder criar essa parte do prompt o mais detalhado possível, tá? Se vocês repararem ali no 2, ele tem um CSV ali, né? Que vai ajudar ele a identificar os tópicos ali, né? Então é sempre ideal a gente ter a parte do processo pronto também, né? Porque depois para ficar mudando, recriando a gente ali acaba por, né, gastar muito tempo, né? Então a ideia é que a gente tenha isso já feito, certo? Exatamente, sim. E ter dar esse input que vai, neste caso, ser um index, portanto, vai ser um index no context grounding que representa então, que armazena essa informação que pode ser consultada de forma simples pelo agente. É isso mesmo, Lucas. E aí, existe alguma dica para a gente criar esse prompt? Isso você fez na mão ali mesmo, do início ao fim? O Autopilot ajudou? Como que a gente pode
criar algo Sim. mais, né? O autopilot pode dar uma grande ajuda se descreverem de forma sucinta naquela fase inicial, naquele initial step, antes de escolher o agent type. Ele dá uma grande ajuda e já descreve algo que já podem usar como base, não diria como versão final, porque nunca vai chegar ao ponto de estar perfeito como vocês desejam para o objetivo final, mas podem usar o autopilot e depois complementar por cima. E até podem, o que eu faço às vezes é usar até fazer chat com o modelo, com o LLM, pode ser o chat GPT ou pode ser o Cloud, e também tentar fazer um fine-tune, com ajuda fine-tune do prompt para o agente. Também é outra abordagem que podem usar. Excelente. Muito bem. A gente tem uma questão da Marcela. Sim, Marcelo, sim. a permissão para aceder ao Gira Okay. fica direto no prompt ou isso é depois? Portanto, nós a parte Não de só o criar Gira, né? Qualquer outra aplicação, não é? Sim, sim. É assim, essa permissão vai ser dada automaticamente quando nós demos acesso à tool de criar um issue no Gira. Portanto, quando nós adicionamos a tool, portanto, a atividade create, criar um issue no Gira, automaticamente já estamos a dar essa permissão ao agente. Caso contrário, não vai ter essa permissão. Isso é uma coisa que também já vamos fazer mais para a frente. Como podem ver aqui, só posso mostrar quando clico em Add Tools. Há diferentes tipos de tools que podem adicionar, pode ser um workflow de FPA, pode ser um API workflow, pode ser até um agente. Portanto, um agente pode usar um agente como uma tool, ou pode ser uma atividade. Pode ser, por exemplo, neste caso, portanto, se escrevemos Gira, podemos ver aqui todas as atividades por defeito que já estão integradas que pode a gente usar, caso assim seja concedida essa permissão, para interagir com o Gira. Excelente. E é importante também lembrar que, né, se chega no agente ali a necessidade de acessar alguma tool e essa permissão não está, né, explícita ali, né, setada, ele não vai conseguir seguir, tá? Então é importante que se ele for conectar com alguma tool ou tiver que fazer algo, né, que esteja conectado ali na parte das tools, porque senão ele não vai conseguir seguir, tá? E hoje a gente tem como fazer algo customizado, Marcelo? A gente fica preso às tools que tem aí por enquanto. Não, aliás, o iPath aqui dá total customização. Podes criar, até usar como tool um workflow de RPA que tu próprio criaste, ou que já tinhas deployed no Orchestrator. Podes usar, por exemplo, um API workflow, que podes fazer calls a diferentes APIs para atingir um objetivo. Portanto, aqui tens mesmo essa total customização, não estás preso, portanto, às atividades por defeito que basicamente alavancam APIs existentes que o iPad fornece. Portanto, podes tu mesmo adicionar, digamos, as próprias atividades customizadas ou bots de RPA podem ser invocados. Excelente. Muito bem. Mas assim, pronto, basicamente nós aqui no System Prompt, o que é que devemos fazer? Dizer qual é a role do agente, o step by step, passo a passo, do que é que ele deve fazer para atingir o seu objetivo. Depois aqui podem ver regras que nós estamos aqui a criar, basicamente regras de comportamento, como é que ele deve comportar-se em determinadas situações, daqui do use case que estamos a fazer. E depois, outra coisa que é importante, portanto, definir qual é o output format, qual é o output que desejamos da parte do agente, como é que deve ser o output que ele dá para cada situação. E sim, e depois aqui, por exemplo, estamos aqui a ver que podemos ver que provide a final response in the content field of the output, portanto isto é um argumento. E sim, portanto, esta aqui, não vou aqui alinhar o que é que está a fazer, mas é muito importante refinarmos o prompt, o system prompt, ser o mais preciso e clean para o bot, neste caso o agente, fazer cumprir o objetivo pretendido. E, portanto, temos o System Prompt, que é onde nós pedimos as instruções para o agente atingir determinada tarefa, e depois temos então o User Prompt, que é onde nós passamos basicamente
o input. Neste caso, o user prompt vai ser a mensagem do utilizador, o pedido do utilizador, por exemplo, podem dar um restart à VM ou não consigo aceder ao sistema. Portanto, esse será o user prompt. E aqui, basicamente, passamos então o pedido em si, que vai vir num argumento de entrada, que podem ver aqui que nós temos que colocar entre estas chavetas. E com isso, basicamente, passamos então o prompt, portanto, o input para o agente. Agora, isto aqui aparece a vermelho porque nós não temos o argumento criado. Nós podemos criar o argumento aqui. Então, se criarmos já o argumento, podemos criar o argumento. Outra coisa que podemos fazer é também usar o autopilot, até mesmo podem usar o autopilot para criar o argumento, se chegarem aqui, por exemplo. Porque vocês podem usar o autopilot não só para vos ajudar, portanto, na construção, na concepção inicial do agente, podem usar também o autopilot durante o desenvolvimento desse mesmo agente. Então, só aqui para mostrar, aqui só para vos mostrar, se escrevemos create missing argument, eu nem estou a dar aqui muito contexto, estou a ser muito até abstrato, mas experimentarmos isto, ele vai analisar o agente, o que é que está definido no agente, e podem ver aqui, ele já sugeriu, reparou que temos aqui um argumento a ser chamado, no entanto ele não existe e está a sugerir adicionarmos esse mesmo argumento. E como podem ver aqui, ele está a mostrar, portanto, aqui é um argumento message, tal e qual como está aqui, e aqui a descrição de user's message or request, portanto, acho que está como nós queríamos, portanto, temos aqui accept suggestions, e pronto, ele fez aqui uma pequena modificação no agente. Pronto, temos aqui então o system prompt definido, temos o user prompt definido, portanto isto vai ser o input que o agente vai receber. Agora o que nós vamos fazer é criar um index no context grounding, portanto a knowledge base do agente, que ele vai usar para consultar para saber, portanto, em determinado pedido, qual é a equipa responsável por esse mesmo pedido. Por exemplo, um pedido relacionado com o Gira, assignar, portanto, a equipa, o nome da equipa relacionada com esse mesmo pedido. Portanto, para isso, podem ver que eu tenho aqui eu não sei se consigo aqui mostrar, vou só aqui, ora bem, vou aqui só abrir aqui um fecheiro. Portanto, se forem aqui, podemos ver, temos aqui este SSV. E pronto, aqui podemos ver, basicamente temos aqui um fecheiro, um fecheiro SSV, que tem uma lista de equipas, portanto, aqui temos aqui 3 colunas, serviço, topic e support group. Portanto, serviço, qual é o tipo de serviço? É Office 365, Azure, ou se é relacionado com hardware, temos aqui depois o tópico, portanto, equipa, portanto, dentro desse mesmo serviço temos tópico, portanto, para Office 365 temos o Outlook, por exemplo, e depois qual é a equipa, o nome do grupo, do suporte grupo, que deve tratar desse mesmo pedido. Claro que podemos dar aqui mais contexto, até dar mais informações que depois poderiam ser relevantes para o agente, mas neste caso aqui mantemos assim um bocadinho mais simples para esta demo. Portanto, como é que nós podemos então criar a knowledge base, digamos, que o bot vai usar e vai consultar para tentar determinar qual é, portanto, para determinar o pedido, qual é a equipa para a qual deve ser direcionado esse pedido. Portanto, para criarmos isso, vamos primeiro ao orchestrator e dentro do orchestrator, portanto, aqui escolhemos uma folder e vocês vão ver aqui no topo uma tab chamada Indexes e, portanto, aqui é onde vocês podem criar basicamente os indexes, portanto, o context grounding, digamos, a knowledge base para os agentes. Portanto, agora aqui, para criar um novo index, podemos clicar aqui em Add Index e aqui damos o nome ao index, portanto, à knowledge base, digamos. Aqui vou chamar Support Groups. Depois aqui podem colocar uma descrição. Data Source, portanto, a Data Source, portanto, o input onde vai estar a informação para esta Knowledge Base
pode vir, por exemplo, de um conector, portanto, pode vir do Google Drive, pode vir do Dropbox, pode vir da OneDrive, portanto, dessas soluções cloud de armazenamento de dados, ou podemos usar a versão da UiPath, que é o Storage Bucket, e, portanto, podemos usar um Storage Bucket, onde nós vamos guardar todos os ficheiros, sejam ficheiros TXT, SSDs, entre outros, que vão servir, portanto, knowledge base para o agente. Portanto, depois aqui podemos escolher aqui a folder onde está o Storage Bucket que tem então as informações, portanto, os ficheiros têm as informações para o agente, a knowledge base, neste caso o SSD. E aqui podemos criar um novo Storage Bucket, portanto, que é basicamente, é como se fosse uma pasta do Google Drive. E aqui podemos dar o nome de Support Groups, ou podemos até dar aqui Helpdesk, só aqui para simplificar. Criamos. E tendo então o Storage Bucket criado, podemos então aqui agora selecioná-lo. E depois aqui até podemos filtrar os ficheiros, portanto, por exemplo, para este index em específico do Context Grounding, podemos apenas processar e ter em conta ficheiros PDF, SSD, JSON, entre outros. Aqui podemos deixar All. E depois aqui, assim, focando aqui mais na parte que nos importa, podemos fazer diretamente daqui o upload, portanto, dos ficheiros no Storage Bucket e ficheiros esses que vão servir o index que nós acabamos de criar. Portanto, aqui clicamos em Add Files e aqui podemos então fazer o upload do SSD que acabei de vos mostrar. E podem ver, já foi feito o upload. Depois aqui podemos também escolher o tipo da ingest, portanto, se for só ficheiros TXT, podemos usar esta opção. Caso tenhamos outros tipos de ficheiros, como imagens, temos que usar aqui a versão Advanced. E aqui, Marcelo, o ideal é a gente criar um storage bucket, se for o caso, né? Para cada processo, por exemplo, a gente pode ter um storage bucket unificado. Qual que é o mais indicado? Assim, podes ter assim, um storage bucket unificado, nesse caso, não, porque o problema seria que ias ter informações depois, contexto, que não ia ser relevante. Por exemplo, pode ser relevante para um determinado processo, a determinada informação, mas depois ou toda a outra informação que está lá é contexto que não interessa, que é de outros processos, e isso depois podia resultar em problemas tanto no consumo de tokens, no ponto de consumo, portanto, o contexto em demasia que vai estar no agente. Portanto, resumindo, nesse caso, o melhor é termos então um storage bucket que serve, portanto, cada use case. Portanto, um storage bucket que serve então, portanto, serve para o helpdesk, tem lá, neste caso, para este agente, apenas com o conhecimento para o use case em específico. Portanto, fazer esse tipo de categorização e não misturar tudo, porque depois a gestão e até o output do agente pode ser prejudicado com essa poluição. Eu ia mencionar, sim, essa parte é muito importante, tá? Porque lá atrás no prompt, quando a gente monta, se a gente disser para a gente, olha, se tiver alguma dúvida ou se precisar de algum apoio, algo assim, consulte os documentos, né? No storage bucket X, e a gente colocar muitas coisas ali, né, que não fazem parte do objetivo daquele agente, ele vai se perder, tá? Ele vai acabar por retornar ali aquilo que a gente não esperava, tá? Então, o ideal aqui seria mesmo dividir ali de acordo com o processo, de acordo com, eu até diria, de acordo com o objetivo do agente, tá? Eu acho que seria o ideal, né? Muito bem, Lucas. Isso mesmo. E depois, pronto, é só aqui também para adicionar, podem sempre adicionar novos ficheiros, podem a essa base de conhecimento desse storage bucket, que depois podem fazer novamente o processamento então, desse storage bucket para este index, para estar então up to date. Porque podem ver que se eu chegar aqui, só aqui para vos mostrar, acabei aqui por fazer, peço desculpa, vou só aqui, enganei-me aqui, Support Groups, escolhemos aqui o Storage Bucket, foi neste folder e neste aqui, portanto aqui damos o save.
Portanto, assim criamos o index, aqui está um index criado, agora está a fazer o ingest, portanto, a fazer o ingest dos dados e vai então colocá-los assim, em uma base de dados vetorial, portanto, armazenar informação no formato de vetores multidimensionais. E porquê? Porque depois pode fazer o que se chama de semantic search. Portanto, por exemplo, imaginemos que o user faz uma pergunta: como fazer o reset da minha password? O bot o agente vai consultar portanto, a knowledge base, o index, o context grounding, e vai principalmente obter informação que parece que é mais semelhante com a query que o user fez. E como é que ele faz isso? Através da comparação de fazer semantic search através dos vetores, que chamam-se também os embeddings. Mas esse heavy lifting já é feito pelo UiPath através aqui do context grounding e, portanto, não temos que nos preocupar com isso. Mas podem ver, já foi o ingest status successful. No entanto, se nós agora colocarmos outro fecheiro e não fizermos novamente o sync, a sincronização, essa nova informação não vai ser tida em conta. Portanto, para fazer um overcome a isso, podem simplesmente definir uma schedule ingestion para intervalos regulares ser feita a sincronização do index com o storage bucket. E sim, pronto, já temos aqui o index criado, portanto, o context grounding. Rapidinho, Marcelo, mencionaram no chat aqui que não fez o upload do CSV. Ok, posso ser aqui só... Opa, acho que aqui... Ora bem, acho que aqui estou na pasta errada. Aqui, helpdesk... acho que ficou. Support Group, CSV. Ok. E depois, pronto, dá-se para fazer upload a novos... Uma vez que faz naquela primeira parte ali, eu acho que ele já salva, tá? Direto no storage. Não precisa finalizar aquela tela, eu acho, tá? É isso mesmo. Respondendo ao chat. E sim, pronto, agora temos aqui portanto, contexto criado e podemos adicionar esse mesmo contexto aqui ao nosso agente. Portanto, para isso, nós clicamos aqui em Add Context, na aba Context, e podemos aqui então selecionar o index, que tem um contexto que é relevante para o agente. Podemos adicionar um ou vários indexes, portanto, não estamos limitados nessa questão. E pronto, adicionamos aqui o index. Podemos aqui depois fazer algumas configurações e até a filtragem dos fecheiros que são tidos em conta. E depois, muito importante aqui, só dar aqui uma descrição do que é este contexto. Portanto, isto depois o bot tem em conta em runtime, o agente tem em conta em runtime, quando está a executar, a descrição que nós damos aqui ao contexto para saber o que é que ele significa, o que é que ele pode fazer com esse contexto. Portanto, aqui podemos pôr use this as knowledge base. Por exemplo, podemos manter assim e já vemos também se vai funcionar. Ok, e podemos colocar assim. Prontos. Temos então o sistema definido, temos o contexto fornecido. Agora temos que então dar acesso às tools. Portanto, inicialmente vamos dar aqui o acesso ao Gira para criar um issue. Portanto, aqui vamos clicar em Add Tool e aqui se queremos create issue, podemos ver aqui, portanto, a atividade podes deixar criar um issue no Gira. Pronto, aqui temos que adicionar a conexão do Gira, portanto, tem que criar a conexão no conector. Depois selecionamos aqui o projeto, no qual é desejado criar issues no Gira. E depois aqui, podemos pôr aqui, só para simplificar, que o issue type vai ser criado em task. E depois, portanto, podemos aqui ver muito importante que agora aqui nestes campos aqui abaixo,
podem ver que não estamos a passar um valor, portanto, um valor exato, como passamos aqui, indicando o projeto e o issue type, mas sim estamos aqui a dar uma descrição do que deve ser fornecido nesse mesmo campo, quando é criado então um issue do Gira. E, portanto, o bot tem em conta em runtime a descrição que está nesses campos para saber o que é que vai atribuir a esses mesmos campos. Portanto, ao ler aqui da summary of the issue, o agente já vai saber que aqui, então, neste campo, summary, é para dar um sumário acerca do issue, do problema que foi reportado pelo utilizador. Portanto, é muito importante aqui esta parte da descrição, porque pronto, já vai ter em conta o que é que está aqui dito para ele saber para colocar nesse campo. Portanto, aqui em labels, vamos fazer aqui só uma pequena modificação. Portanto, a ideia aqui no campo labels do Gira é passar então o grupo, o suporte grupo que foi escolhido para resolver o problema. Portanto, aqui, o que é que podemos colocar? The support group responsible to solve the issue. Portanto, vamos aqui só assim, vamos ver se desta forma resulta. Portanto, isto é muito importante, porque assim ele já sabe que aqui nós queremos passar o suporte group que foi determinado para resolver o issue. Portanto, aqui podemos dar um save. E sim, portanto, agora até acho que podemos aqui só fazer um teste. Nós não temos o agente terminado, ainda falta aqui a parte do escalation. Mas podemos já aqui fazer um teste. Portanto, se clicarmos aqui em debug, temos que passar aqui a mensagem, que é o argumento de entrada, e aqui podemos passar, por exemplo, can you, só aqui passar aqui um exemplo. Me to cover Outlook Access. E peço que estou a demorar um bocadinho, meio que eu atualmente só consigo trabalhar com uma mão e acabo de demorar mais um bocadinho a escrever. Pronto, podemos comentar só aqui este prompt, só para ver qual é o output. Portanto, clicamos aqui em Save e Debug. E, portanto, aqui podemos ver então o que é que está a acontecer. Portanto, inicialmente o agente invoca o LLM. Depois vai seguir a nossa instrução. Portanto, ele vê que o tool necessário tem uma tool para resolver esse problema. Portanto, vai logo aqui ao Context Grounding. Tentar identificar qual é o grupo responsável para resolver o problema. E depois aqui podemos ver então, portanto, vamos aqui, portanto, aqui podemos ver, só aqui dá aqui que foi identificado o grupo para resolver, que foi o O365 Outlook Support, grupo esse que está mencionado no index do Context Grounding, e que foi então, depois de ter sido terminado o grupo, o Support Group, foi acionado aqui o Create Issue, a tool Create Issue, para criar um issue no Gira. Portanto, se agora vamos aqui ao Gira, podemos ver aqui então que foi criado aqui o issue. E, portanto, aqui no Labels foi passado o grupo, tal como definimos, e temos aqui um sumário do issue e o título. Então, podemos ver que ele já está aqui, portanto, a fazer parte de determinar qual é o Support Group e depois criar um issue no Gira. Agora podemos abordar agora o caso, que é quando ele não consegue determinar qual é o suporte grupo, qual é o grupo responsável para resolver o problema. E para isso vamos criar uma escalation. Portanto, se formos aqui então à parte do projeto, temos aqui este projeto, temos um agente. Aqui, se fizermos um right click, podemos ver os outros tipos de soluções que podemos adicionar ao projeto. E neste caso aqui, podemos escolher App ou Escalation App. Neste caso aqui já é uma aplicação já pré-definida para escalações. Aqui para ter um jeito é só aqui para ver do zero, temos que criar uma app e definir Escalation App. E pronto, já se criar uma aplicação. Podemos usar aqui um template, por exemplo, um template de approval
ou aqui output validation. Neste caso, vamos simplificar e podemos nós criar um blank page, uma página do zero. Também podemos usar o autopilot para nos ajudar a criar essa mesma página. E sim, portanto, o que é que vamos ter nesta aplicação que vai ser usada digamos, por um utilizador, que vai basicamente indicar qual é o support group responsável para resolver o issue. Portanto, aqui vamos adicionar uma ação, aqui a API, aqui podemos saltar esta parte. Portanto, quais são os outcomes que podemos ter desta aplicação, desta avaliação? É o support group indicado, portanto, o utilizador reviu o pedido e indicou o support group. Ou também temos a possibilidade que, portanto, o request não foi claro e, portanto, nesse caso ele não conseguiu perceber o que é que o utilizador queria resolver e podemos pôr aqui, por exemplo, unclear request. Portanto, isto vão acabar por ser 2 botões na aplicação. E depois aqui, como input para a aplicação, vamos passar o quê? Vamos passar a mensagem do utilizador. Portanto, aqui podemos passar um user message. Aqui vai ser uma string, portanto vai ser texto, vai ser passado. É obrigatório passar. E aqui vamos dar uma descrição da user message. E depois, como output, podemos ter 2 coisas, que é o grupo de suporte escolhido. Portanto, qual foi o grupo de suporte indicado, o suporte grupo indicado pelo utilizador. Portanto, aqui podemos pôr support group item. Ou podemos ter, basicamente, uma mensagem, que basicamente o utilizador pode informar que não percebeu o request, ou pode mandar outra observação que pode ser enviada pelo utilizador. Portanto, aqui podemos pôr reply to user. E sim, portanto, temos aqui estes outcomes, input properties e output properties definidos. Se agora clicarmos no generate page, ele vai tentar gerar então uma página com base nas informações que fornecemos agora. Portanto, temos só esperar um bocadinho. E também de referir que podem usar para escalation, portanto, portanto uma aplicação que é criada por nós, e também podem usar então aqui o que é usado no Document Understanding, portanto aqui só para mostrar, portanto quando clico em Add Escalation, tem a opção, só que deu aqui um pequeno bug, acho, só que dá um refresh, que isto aqui é em staging, portanto às vezes tem aqui alguns bugs, aqui é esta versão. E, portanto, aqui tem a opção de assinar uma app task ou uma document validation task, do estilo document understanding. Portanto, voltando agora aqui atrás, temos aqui a aplicação que foi criada. Portanto, podemos ver aqui, é passado o user message, portanto, aqui vai ser passada a mensagem do utilizador. Support group item, portanto, aqui a ideia é nós temos um drop-down que o utilizador consiga escolher o grupo. Portanto, aqui podemos até mesmo só pôr aqui um drop-down. Podemos arrastar aqui um drop-down aqui para a aplicação. E se calhar até podemos remover aqui este. E aqui podemos só pôr então support groups. E depois passar aqui a lista de opções. Portanto, aqui clicamos aqui em Create Workflow. Ups, não é isto aqui, enganei. Vou só aqui voltar atrás. Entretanto, a gente já está nos 5 minutos finais, Marcelo. Vamos abrir para Q&A, tá? Ok. Se tiverem alguma dúvida, mandem, ergam a mão que a gente responde, tá? Ok, passou um bocadinho mais rápido que eu estava à espera disso. Mas, portanto, sim, podem fazer Q&A. Entretanto, vou aqui passar a source. Portanto, aqui
a lista de opções possíveis do list source, mas sempre está à vontade a fazer perguntas ou até mesmo se quiserem Alguém tem alguma falar questão? mesmo. Essa última parte aqui, então, é quando ele não encontra o grupo, ele vai aparecer essa Sim, janela, essa tela, não é? sim, sim, exatamente. E aí o usuário ali, no caso, teria que selecionar ali o que mais, né, se aproxima do Sim, que ele espera, sim, não é? exatamente, é isso mesmo. Eu agora aqui, se calhar, pronto, eu já ter criado a aplicação, porque ainda se perde um bocadinho de tempo aqui a criar a aplicação, Ok. mas basicamente nós passamos aqui, prontos, aqui, definimos aqui os outputs, e sim, até mas está também para mostrar. Portanto, se nós formos aqui, portanto, aqui estou aqui a ter um erro, Enquanto isso, uma ok. questão da Marcela, tá? Com relação aos Sim, custos, como que funciona? Se é por chamada de AI Agent? Como que funciona o plano do cloud da UiPath? sim, portanto, existem unidades AI, portanto, agora foi criado um novo plano que é o Unified Pricing da UiPath e basicamente cada call, cada ação representa uma unidade. Não estou certo se existe alguma distinção, porque eu não lido muito com essa parte do licenciamento, admito. Existe uma distinção entre diferentes tipos de consumos, mas sim, basicamente tens um pack de unidades e cada uso consome uma determinada unidade. Agora não estou assim muito confortável com essa parte São de por AI licenciamento. units, tá? Mas a parte do uso do custo ali, o que cada chamada ou cada criação de agente utiliza, por exemplo, tá? A gente não tem, tá? O ideal é entrar em contato direto com a UiPath, tá? Que eles possuem vários planos, vários packages, enfim, eles mudam isso muitas vezes, né? Então o ideal é sempre consultar eles ali, que eles conseguem orientar melhor, tá? Exatamente. Mais alguma questão? Bem, estou aqui a ver. Bem, eu aqui só estava aqui já a adicionar o contexto. Podem ver aqui adicionar a escalação, portanto, escrevemos só aqui dá uma descrição do escalation. Depois podemos aqui selecionar o app que nós criamos. E portanto, depois aqui podemos dar aqui definir o priority, pass title, dizemos aqui, podemos definir o recipient, pode ser um grupo, não necessariamente um utilizador em específico. E tendo depois aqui então o escalation definido, eu agora aqui só estava aqui a ter um erro e eu queria mostrar aqui esta parte a funcionar. Portanto, aqui temos que usar o que vem do drop-down. Eu ainda vou tentar mostrar aqui, ora bem, drop-down, e temos o selected item, exatamente. Agora vamos aqui só tentar. Portanto, vamos executar o agente. Não aqui. Portanto, vamos só aqui atrás. Depois outra parte que eu não mencionei, que acho que que é relevante, é que podem aqui, portanto, nas definições, olha aqui, eu estou aqui este problema. Desculpem lá por estar a fazer esse refresh, aqui em staging dá aqui Rapidinho, estes. Marcelo. Uma questão do Carlos. Existe alguma maneira de filtrar o output do agente, conforme as roles do user que o usa? Por exemplo, para este caso demonstrado, né, dois users ali de regiões diferentes teriam o mesmo problema do suporte group ser diferente. Ok, existe um. Imagina que são duas pessoas de regiões diferentes, Sim, não é? sim. A gente consegue direcionar isso para cada uma dessas pessoas ou o output vai ser sempre o mesmo? Podemos fazer isso. Ao adaptar, portanto, a knowledge base que damos upload, que tem aquelas colunas, por exemplo, podemos ter uma aba adicional chamada region,
em que definimos a region, o support group para determinada region, e assim o agent já poderia ser capaz de terminar, portanto, redirecionar portanto, para a equipa correta, dependendo da região. Seria uma forma. Usar knowledge base, portanto, o context grounding, para criar essa adaptação. Eu diria até para adicionar essa questão no prompt ali também, não é? Para Sim, ele também pode. considerar esse tipo de diferença, não é? E consultar no context ground ali o que é o que. Uhum. Exatamente, isso mesmo. Exatamente. E depois é o que eu queria mostrar. Quando nós temos o agent, podemos escolher, eu não falei isto no início da ação, podemos definir o modelo a usar. Então podem escolher qual é o modelo que querem usar para o agente, o LLM que vai ser usado. Depois aqui podem também definir a temperatura, se querem o mais preciso possível ou criativo. Portanto, criativo seria coisas mais relacionadas com, por exemplo, se calhar a criação de conteúdo, entre outros. E depois aqui Eu acho também que a gente não podem. consegue utilizar modelo externo, né, Marcelo? Perguntou o Carlos também. Atualmente, É só esses que estão aí, tá, Carlos? Se eu não me engano, não é? sim, creio que sim. Não sei se existe planos para. Não estou a par se existe planos para dar, para estender esse suporte, a poder integrar de outras formas, nem que fosse através de soluções como Open, acho que era Open Router, que dá acesso a vários modelos, mas sim, eu acho que está limitado. Mas é uma coisa a verificar, se há alguma forma, mas pelo menos aqui da Sim. UI não dá Por essa enquanto eu opção. acredito que não. Eu acho que no futuro pode ser possível sim, né? Mas por enquanto ainda não. Aliás, essa questão foi mesmo foi falada quando tivemos aquele evento no Porto, de acho que modelos self-hosted, portanto, por exemplo, o self-host Exatamente. do Sim, DeepSeek ou o modelo open exatamente. source, Sim. e não há pontos, não há isso, mas era interessante porque realmente, pelo menos a nível de custos, acho que era possível, podes cortar muitos custos ao fazer, podes ter a parte de governança e infraestrutura que isto dá-te mais controle, para escalar até pode ser mais interessante. Ok. Excelente. Mais alguma questão? A gente já excedeu 3 Pois é, minutinhos, está aqui mas só a gente desse. começou 5 minutinhos depois, vamos ficar mais 2 minutinhos, então se tiverem mais alguma questão, fiquem à vontade. E até É que eu acho que sugestões para foi o a evento. ideia foi é isso, se tiverem sugestões, né, a ideia aqui foi mostrar como criar o agente, não é? Esse foi um dos exemplos, né, se quiserem criar um agente que faz alguma outra coisa, por exemplo, né, é só adaptar, não é? Eu acho que o exemplo aqui foi muito completo. Depois, se calhar, noutra sessão, podemos abordar aqui a questão de usar da arquitetura multi-agent, se calhar podemos ir mais a fundo. Sim, isso Uh, eu acho interessante e se também. calhar, pronto, assim como o learning, se calhar já trazer algumas partes pré-criadas que levam algum tempo, como a aplicação, por exemplo, de escalation, que leva algum tempo a criar. Se calhar já trazer isso criar para nos focarmos mais assim no conteúdo que realmente importa. Ok, Sim, acho que é isso, Marcelo. é isso. Está aqui só se conseguir mostrar aqui. Muito obrigado, Carlos. Sim, eu acho que a gente, na próxima sessão, a gente Uhum. estende um pouco, né, Se Marcelo? calhar, é melhor. Eu O horário, a gente vai tentar pegar 1h30, sempre quando fizer demo, não é? A gente não tinha feito essa demo aqui de antes ainda, né, Marcelo? É a nossa primeira vez. Acho que assim, para a exato. próxima, para a gente pegar um pouco mais de slot aí, não é? Da próxima vez já montamos um slot, mais meia horita pelo menos. Sim.
E assim, se quiserem, como dicas, podem procurar também no Academy, também tem lá alguns cursos relacionados com a criação de agentes, se procurarem lá. E também agora tem a certificação Agentic Automation Associate, que pronto, depois de terem assim, já algum hands-on e terem visto uns cursos do Academy e sentirem-se confortáveis, também podem tirar essa certificação. É sempre uma mais-valia. Que a Marcela te podia se calhar ser um issue no Gira. Exatamente, criar um issue no Gira para a equipa que foi atribuída, que foi definida. Depois aqui, o que é que íamos fazer era, pontos, caso o bot tivesse a tool necessária para resolver a ação, poder então executar essa mesma ação. E tínhamos aqui essa condicionante aqui. E depois a tool podia ser um restart a uma VM, por exemplo, só aqui para ilustrar, e podia ter sido esse o output, mas sim, o output em geral seria esse, o issue do Gira. Podem ver que aqui foi criada então, foi criada aqui a tarefa, aqui can you help me to recover SAP Access. Podemos aqui escolher um grupo que deve ser assignado e clicamos aqui em Support Group. E agora, portanto, a gente, aqui neste caso, vamos escolher um grupo que seria o correto, pelo menos pelo nome, mas depois o agente aqui, se formos aqui ver, criou um issue para a equipa que definimos ali na app. E a gravação desta aula, sim, ela é automaticamente gravada e deve estar disponível na página do evento. Assim que a gente finalizar, acho que alguns minutos depois já fica disponível ali para vocês consultarem, tá? Uhum. E sim, acho que é, se calhar, pronto, depois faltava aqui a parte da tool da RPA, que era só mesmo para mostrar, mas não sei. Ainda tem aqui algumas pessoas, tem 9 pessoas, até acho que dá para mostrar. Chegámos aqui, por exemplo, só para ilustrar, agora aqui, portanto, podemos aqui adicionar um RPA Workflow, portanto, pode ser Restart VM, só mesmo para ilustrar. Restart VM, e aqui underscore RPA, só para ser fácil distinguir o que é que se trata. E nem vamos colocar aqui nada, portanto, vamos deixar assim mesmo vazio. E agora, se formos aqui ao agente, vamos aqui a Tools, adicionar uma nova tool, que vai ser este workflow que nós acabamos de criar. Como podem ver, estou aqui a ter aquele problema novamente. Vamos dar aqui um refresh. Coisas de staging. Vamos aqui ver. Portanto, a tool. RPA Workflow. Indicamos aqui o Restart VM. Damos aqui uma descrição para a gente saber quando usar esta tool. Use this to restart VM. Pontos. Sim, algo seja descritivo. E agora, se formos aqui dar um debug, can you start no IBM? Só mesmo para o exemplo. Aqui vamos fazer um save e debug. Agora, se formos aqui ver, vai começar a executar. Leva algum tempo. Ok, começou agora. A gente está a executar. Vamos só ver se vai ter. Portanto, agora invoca o LLM. Como podem ver, como nós temos aqui no Tron indicado que se tiveres a tool para executar o request, vai em frente. Isto foi feito, pronto, mesmo só para mostrar. Podem ver que ele seguiu a instrução e executou, portanto, a tool. Então, podemos ver aqui que foi executada a tool. Não aconteceu nada, porque não tínhamos nada definido nessa tool. E terminou a execução. Prontos. E era isto que era para mostrar, assim, ainda conseguimos, assim, mais ou menos. E pronto, pessoal, qualquer coisa, qualquer feedback que tenham, ou coisas que gostavam de ver numa próxima sessão, sintam-se à vontade, podem falar connosco no LinkedIn ou mandar uma mensagem
e nós vamos ter em conta. Muito obrigado a todos. Até a próxima, então. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.